Ó Senhor, eu sou teu, e por isso tuas palavras encheram o meu coração de alegria e de felicidade. Com esta palavra do profeta Jeremias, capítulo 15, versículo 16, eu quero saudar a você, irmão ou irmã, que nos acompanha no programa Hora Evangélica, um programa da Paróquia Evangélica de Confissão Luterana de São Pedro do Sul, IECLB. Muitas vezes temos recebido a informação de pessoas que não podem acompanhar nossas atividades através dos meios eletrônicos porque não têm acesso à internet. Por isso, no programa de hoje, nós queremos realizar uma celebração de culto para atingir mais pessoas, especialmente membros da nossa paróquia, nesse tempo de afastamento social. Nos reunimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Confessemos os nossos pecados. Deus Todo-Poderoso, Pai misericordioso, nós pobres e míseras pessoas, confessamos-te todos os nossos pecados e injustiças que cometemos em pensamentos, palavras e ações. Com eles, em algum momento, causamos a tua ira, merecendo o teu castigo nesta vida e na eternidade. Todos estes pecados pesam em nossa consciência e nos arrependemos deles profundamente. Pedimos-te, por causa da tua misericórdia infinita e da inocente e amarga paixão e morte de teu Filho Jesus Cristo, tem misericórdia de nós, pobres pessoas pecadoras. Perdoa-nos todos os nossos pecados, concede-nos a força do teu Espírito Santo para melhorarmos a nossa vida. Amém. O apóstolo João diz: se dissermos que não temos cometido pecados, fazemos de Deus um mentiroso e a sua mensagem não está em nós. Se, porém, confessarmos os nossos pecados, Deus nos purificará de toda a injustiça. Assim, anuncio a você, querido irmão, irmã, a absolvição de teus pecados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oremos. Senhor, estamos unidos para ouvirmos tua palavra. Precisamos dela para viver. Fala tu conosco, Senhor, e ajuda-nos para que te possamos responder com fé e confiança. Perdoa-nos a culpa e tira de nosso caminho tudo que nos quer impedir a seguirmos Jesus. Amém. Os teus servos reunidos em sagrada união, sob a cruz são congregados, buscam teu perdão. Nossas mãos a ti erguemos, ouve-nos, Senhor, e atua nossa vida, Deus e Salvador. Muitas línguas cá falamos, reina dispersão, mas o teu amor nos une, dá-nos comunhão. Os idosos como os jovens queres congregar, nosso Salvador bendito, vem nos abençoar. Este mundo em seus mistérios mostra o teu poder, mas a paz jamais o mundo pode conceder. Vera paz e vera graça, há em ti, Senhor, sara os corações aflitos pelo teu amor. Vem, prepara teu rebanho, vem, ó bom pastor, para que servindo ao mundo pregue o teu amor. Dá-nos ânimo e firmeza, dá-nos fé, Jesus, ilumina nossa vida pela tua luz. Que Deus nos anime a ouvir e refletir sobre sua palavra, que é alimento para nossa fé e nossa espiritualidade. Amém. Hoje convido-os a refletirmos sobre as pedras da nossa vida. Pedras normalmente nos dão a impressão de serem coisas ruins. Isso porque elas nos fazem tropeçar ou cair. Pedras atrapalham e até impedem nossa caminhada. São obstáculos por vezes intransponíveis.
Jesus, Filho de Deus, estava tendo uma caminhada muito bonita e importante ao lado de seus discípulos, assim como com as pessoas que o ouviam e o procuravam por diversos motivos. Por outro lado, um grande obstáculo, uma enorme pedra de tropeço, foi a arrogância dos privilegiados economicamente e detentores do poder religioso em sua época. Pessoas que não simpatizaram com Jesus e sua proposta, que é muito clara, de inclusão e dignidade para todas as pessoas. No texto do Evangelho, indicado para este 13º domingo após Pentecostes, transparece bem esse lado sombrio que Jesus tinha pela frente para o cumprimento de sua missão neste mundo. Trata-se do texto do Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículos 21 a 26. Daí em diante, Jesus começou a dizer claramente aos discípulos: eu preciso ir para Jerusalém, e ali os líderes judeus, os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei farão com que eu sofra muito. Eu serei morto e no 3º dia serei ressuscitado. Então Pedro o levou para um lado e começou a repreendê-lo, dizendo: que Deus não permita, isso nunca vai acontecer com o Senhor. Jesus virou-se e disse a Pedro: saia da minha frente, Satanás. Você é como uma pedra no meu caminho, para fazer com que eu tropece, pois está pensando como um ser humano pensa e não como Deus pensa. E Jesus disse aos discípulos: se alguém quer ser meu seguidor, esqueça os seus próprios interesses, esteja pronto para morrer como eu vou morrer e me acompanhe. Pois quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar nunca terá a vida verdadeira, mas quem esquece a si mesmo por minha causa terá a vida verdadeira. O que adianta alguém ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida verdadeira? Pois não há nada que poderá pagar para ter de volta esta vida. Pois o Filho do Homem virá, na glória do seu Pai, com os seus anjos, e então recompensará cada um de acordo com o que fez. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Estão aqui algumas pessoas que não morrerão antes de verem o Filho do Homem vir como Rei. Irmãos e irmãs, Jesus, no intuito de mostrar e preparar seus discípulos para o inevitável, a saber, sua prisão, sofrimento e morte, nas mãos dos poderosos da época, citados no Evangelho, os líderes judeus, os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei, encontra resistência dentro de sua própria e íntima comunidade, a dos discípulos. Mesmo anunciando a sua vitória, a glória de Deus sobre a morte no 3º dia, Pedro o adverte severamente que Deus não permita, isso nunca vai acontecer com o Senhor. Logo Pedro, que no texto anterior ao que lemos hoje, proclama a confissão da messianidade de Jesus, quando este perguntou: quem vocês dizem que eu sou? Ao que o discípulo Pedro responde: o Senhor é o Messias, o Filho do Deus vivo. Resposta que mereceu elogios por parte de Jesus e que foi atribuída como revelação do próprio Pai do céu a Pedro. Porém, esse mesmo Pedro, em nosso texto de hoje, manifesta grande contradição e é motivo de constrangimento e veemente repreensão de Jesus, que diz: saia da minha frente, Satanás, você é como uma pedra no meu caminho, para fazer com que eu tropece, pois está pensando como um ser humano pensa e não como Deus pensa. Vejamos, imediatamente depois da confissão, vem estampada a contradição. A pedra fundamental, Pedro, usando de poderes ilimitados, pode ser transformada em pedra de tropeço. Transparece aqui a falta de clareza do discípulo de Cristo entre ser pedra de alicerce e pedra que atrapalha. Por outro lado, a indecisão de Pedro coloca-nos numa situação de conforto diante de nossas contradições. Nos ajuda também a deslegitimizar privilégios de poder sobre outras pessoas.
Por ser liderança, Pedro não é melhor ou superior aos outros discípulos. Sua atitude contraditória mostra, no entanto, sua ingênua compreensão sobre o Messias que lhe havia sido revelado. Em sua concepção, o Messias não poderia sofrer antes que derrotasse todos os inimigos. É agora que nos deparamos com a diferença entre um pensamento puramente humano e o pensamento divino, ou a lógica divina. Jesus assume a condição de ser humano que sofre, mas ao mesmo tempo é divino. Seus pensamentos não provêm do mundano, mas sim do divino. Por isso Jesus não chama a atenção só de Pedro, porém de todos os discípulos com relação a esta ideia de que o Messias deveria ser do estilo vingador ou herói. O ser humano quer felicidade sem dor, sem tristeza e sem perda. Mas essa é a lógica do diabo. Dentro dela, a felicidade não se constrói com doação a outros, mas somente aproveitando-se da vida de outros em benefício próprio. Se Deus tivesse enviado um filho poderoso que derrotasse os poderosos com guerra sangrenta, estaria se aproveitando da vida dos outros em benefício próprio, para que seu filho Jesus não sofresse. Deus justamente fez o contrário, ao invés de Jesus Cristo, através de Jesus Cristo. Ele doa a sua vida a favor de muitos, a favor de cada ser humano. Deus não se aproveita dos opressores inimigos de Jesus. Pelo contrário, ele oferece também a eles a oportunidade da conversão, a oportunidade de mudarem sua vida e seguirem Jesus Cristo, alcançando assim a salvação que virá como consequência da vitória da vida sobre a morte. Uma vitória conquistada não com guerra sangrenta, nem explorando o outro ou os outros, mas na solidariedade, na igualdade, no amor ao próximo, no doar-se ao irmão e à irmã. Exatamente o inverso do que a humanidade costuma fazer até hoje. Estimados irmãos e irmãs, Cristo morreu por nós e venceu a morte para que nós também pudéssemos vencê-la e viver eternamente. A morte de Jesus, radicalmente descartada por Pedro, é a grande pedra em nossa caminhada, pois fundamenta e dá sustentação à nossa vida por meio da fé. Isso tudo porque Jesus não permaneceu na morte, mas ressuscitou, como sabemos. É por isso que o texto nos chama para negarmos a nós mesmos, isto é, abandonarmos os nossos interesses e trabalharmos para aquilo que Jesus quer e espera de todos e todas nós. Temos que perder a vida para ganhá-la. Se as perdas forem muito dolorosas no momento, peçamos a ajuda de Jesus e Ele com certeza nos apoiará e ficará muito contente com a nossa decisão. Se Cristo está em primeiro lugar na nossa vida, não há o que temer. A perda significará ganho e salvação. Que Deus nos abençoe, nos fortaleça e nos proteja. Amém. Agradecemos à comunidade de Passo do Angico pelo patrocínio do programa Hora Evangélica neste mês de agosto. Nosso muito obrigado. Devemos a Deus as nossas intercessões. Deus do céu e da terra, nós te rogamos por justiça para que ela resplandeça como a luz da manhã de um novo dia, para que ela vença o abuso de poder dos fortes e faça justiça aos fracos. Dá-nos esperança quando perdemos o ânimo. Dá-nos a certeza de que, ao alvorecer da justiça, resplandece o dia claro, no qual toda a injustiça será vencida. Querido Deus, estamos todos e todas com saudade das nossas celebrações. Já gostaríamos de retomar como fazíamos antes da pandemia. Mas sabemos que há muitos riscos, muita dificuldade ainda de haver contaminações desse vírus mortal. Por isso, fortalece-nos através dos meios que disponibilizamos para nos fortalecermos na fé. Guarda-nos, ó Deus, do mal, para que possamos continuar anunciando a Tua mensagem, testemunhando o Teu nome e fazendo com que
Jesus seja amado e proclamado como Senhor. Estouramos em nome do Salvador, que nos ensinou a orar também, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Permaneça na paz de Deus e receba a sua bênção. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom domingo, abraço a todos e até o próximo programa. Amém.